Pronto, vamos lá. Todo suando já. Ajeitou o Bom, cabelo. oficialmente, boa noite. Boa Muito noite. obrigado, professora Justiara, pelo convite, principalmente para falar de uma técnica que eu gosto muito. Uma técnica que eu critiquei bastante, para quem acompanhou aí o mercado no início, mas eu posso até explicar o porquê dessa crítica. Eu critiquei o esteticista trabalhando com a técnica de intradermoterapia pressurizada. Naquela ocasião, tem todo um contexto, uma Sim. história. Professor Everton, Sim? algumas das minhas seguidoras ainda não te conhecem, tá? Então, queria que você se apresentasse, falasse. Eu já conheço, tá, gente? Eu conhecia ele apenas assim, igual vocês, né? Vi o trabalho dele na internet, achava ele fantástico. Ele tem, inclusive, um Instagram que é meio sátira, assim, da estética, né? Da doutora Linda, que eu dava muita risada, né? Tudo. E aí, no FEAV, né? Quando eu palestrei, nós palestramos os dois no FEAV, e eu tive, assim, o prazer, a honra de conhecer ele pessoalmente. Achei ele é muito, se vocês acham ele fofo, assim, pessoalmente, né? Perdão, pela internet, pessoalmente ele é mais simpático ainda, né? Isso é um pouquinho Obrigado. tímido, né? Nem parece que é tão tímido, mas pessoalmente ele é um amor, né? A gente foi no stand da HS, me recebeu super bem, conversamos um pouco. E eu fiquei, assim, extremamente honrada de receber você aqui, né? Você é uma pessoa que há muito tempo luta, né, pelos esteticistas. Acho que talvez a primeira pessoa, né, a defender o Carbox, por exemplo, né? Fui o primeiro esteticista a defender e aprovar que o esteticista poderia trabalhar com carbox. Desde 2015 a gente tem essa luta. O reconhecimento por meio de outras instituições veio em 2018, mas desde 2015 nós provamos que o esteticista pode sim trabalhar com carbox. Pois é. E assim, desde então que eu tenho acompanhado o seu trabalho, né? Eu tenho uma grande admiração, fiquei muito feliz de você aceitar o Obrigado. convite, porque as pessoas sempre me perguntavam, né, aqui sobre intradermo. Apesar, né, de eu ser professora e tudo, dentro da estética, a gente não domina todas as áreas, né? Não tem Com como. certeza. Você não tem como ser assim, né? Abraçar, como eu falo, abraçar o mundo com as pernas. Então, às vezes, quando alguém me fala, né, de uma técnica que eu confesso não ter familiaridade, eu prefiro trazer alguém aqui, né, que tenha familiaridade com a técnica para falar com propriedade sobre ela. E acho que hoje em dia, no Brasil, o esteticista que mais tem propriedade para falar de intradermo pressurizado é você. Então, né, queria que você falasse um pouco para as meninas como é que tá. Como é a sua atuação hoje em dia, a sua carreira, o que é que você está fazendo dentro da estética? Bom, a minha vida dentro da estética, ela começou quando eu tinha 15 anos de idade. Eu tenho 35 anos, né? Completei agora em dezembro 35 anos de idade. Eu também. Olha que legal. Eu conheci a estética com 15 anos de idade, mas eu não vivi de estética desde os meus 15 anos de idade. Eu fui aos poucos mergulhando nesse universo. Eu vim de uma cidade do interior do estado de São Paulo, que se chama Araçatuba. Na ocasião, quando eu fui apresentado para a estética, não havia o curso técnico lá, que eu tivesse acesso. Toda a nossa formação era por meio de cursos livres, diferentes dos cursos livres que a gente via atualmente antes da Lei Sim, 3.153 ser aprovada, né? também foi assim comigo. Ultimamente, as pessoas faziam um curso de 2 dias, de um dia, e já se achava intitulado esteticista. Na ocasião, nós fazíamos um curso de 9 meses, quase 10 meses, era 9 meses e umas 2, 3 semanas, e esses 9 meses eram feitos de segunda a sexta-feira em período integral. Ou seja, ele tinha uma carga horária superior à de um curso técnico, mas ele não tinha ali a validação no MEC quando eu iniciei. E depois eu fui para São Paulo com 18 anos de idade, comecei a trabalhar com telemarketing e em um determinado momento eu comecei a procurar estética também. Então, eu fazia alguns atendimentos de estética e trabalhava com telemarketing. Quando foi em 2007, eu resolvi fazer o curso técnico, e aí eu fiz o curso técnico, me formei em julho de 2008, e a partir dali a minha vida mudou, porque eu tinha um salão de beleza, e eu comecei a focar mais em estética dentro do meu salão de beleza,
E aí eu já fui convidado para dar aula numa escola técnica. Então eu já saí dali prometido já para uma escola técnica, comecei a dar aula em escola técnica, comecei a dar aula em algumas escolas de cursos livres também, e começou a minha jornada na parte de lecionar. Isso foi de 2008 a 2010. Quando foi em 2011, eu me vi muito solicitado para as escolas técnicas e não estava conivente com algumas situações dentro das escolas. Eu via uma certa limitação no ensino para o profissional. Eu vi que eu tinha muito mais para agregar do que o que realmente me era solicitado. E aí eu saí de uma escola técnica, na verdade eu acabei sendo mandado embora dessa escola, e quando eu me vi ali sem aula, eu me vi realmente precisando me reinventar. Acabei sendo convidado no mesmo mês para poder ter a minha matéria de uma técnica minha numa revista, num site internacional, que foi em Portugal. A revista Sapo Mulher tinha um site, me convidou. E ali eu estava meio triste com a situação, desempregado, eu precisava me reinventar. As alunas começaram a fazer um manifesto para me ter novamente dentro da turma, só que ficou insuportável a forma com que me mandaram embora, já não havia mais ali uma situação agradável entre mim e a direção da escola. E não havia essa possibilidade de retorno, as alunas começaram a pedir para ir para minha casa. Eu morava numa kitnet na ocasião, tinha me separado do meu antigo casamento, que eu fiquei 7 anos e meio. Já estava ali morando sozinho e tudo mais. E eu me vi nessa situação, né? As meninas querendo muito curso, eu não tinha um local para poder dar o curso. Aí logo eu já comecei um novo relacionamento, meu casamento atual com o Eduardo. E chegou um momento em que elas ficaram me pressionando, eu quero ir para sua casa, fazer o curso lá. E a kitnet era muito pequena. Eu colocava no máximo 4, estourando 6 meninas, levantando a cama para poder abrir a maca. Veja a situação. Mas as meninas pediam muito, muito, muito mesmo os cursos. E eu cheguei a ficar 3 finais de semana atendendo dessa forma. E aí eu vi que não dava, porque o Eduardo tinha que ir para a rua para poder caber uma pessoa dentro do curso. Ele não conseguia ficar dentro do espaço, não comportava. Tirava totalmente a privacidade. Quando chegou na 3ª aula, eu vi que eu estava ali no momento de empreender, de criar o meu próprio espaço. Isso foi em 2011. Criei a escola, ela se solidificou. Em 2012, eu bombei nas redes sociais, na ocasião era o Facebook. Durante 2012, 2013, o pessoal ouvia muito falar do professor Everton, a ponto de eu receber convite para os congressos por conta de rede social. Fui convidado para ser entrevistado para um programa de TV web que falava de estética, justamente por conta do sucesso que eu fazia nas redes sociais, dessa aproximação que eu tinha com o público diariamente. E aí depois fui crescendo, acabei me distanciando um pouco das redes sociais e agora eu estou resgatando novamente o meu contato com o meu público de rede social. Então tem gente que acha que o professor Everton chegou agora. Não, o professor tem uma história, né? Então eu cresci muito. E detalhe, sendo esteticista, em 2015 eu concluí a faculdade, porque eu me vi obrigado a dar continuidade dos meus estudos. Então eu saí de curso livre, fui para o técnico e fiz a graduação em estética. Em 2015 eu criei um marco dentro da minha vida acadêmica, porque até então muita gente cobrava. O professor faz tanta coisa, mas é só um técnico. Mas por um certo lado, Jussiara, eu quis provar que o técnico em estética tem tanto valor quanto o graduado. Ele conseguiria ir além também. Ele conseguiria ir além. Para vocês terem noção, em 2012 eu fui convidado para assinar um cosmético. Eu fui o primeiro esteticista a assinar um cosmético. Hoje vocês ouvem aí muitos profissionais chegando, tendo um produto com a marca XY. Saiba que começou com um técnico em estética, que ninguém valorizava o técnico em estética. Em 2015, quando eu fui convidado para ficar uma semana em Londres dando aula, eu era um técnico. O meu diploma saiu da graduação 2 meses depois que eu voltei de Londres. Então, quando eu fui para lá, eu ainda era um técnico em estética. Para vocês terem noção do quanto eu consegui fazer dentro da minha profissão,
sendo um técnico estético, mas que não parava. Não estou falando que você tem que ser um técnico, que você não precisa de uma graduação. O que eu quero dizer é que não importa ali, você não precisa se limitar a um título que te dão. Você pode ir além, se especializando, investindo, aprimorando, se reinventando a cada momento, não desanimando e, acima de tudo, entendendo de legislação para você saber os limites de atuação da sua profissão. Foi o que eu sempre fiz e, graças a Deus, cresci. Tenho produto que eu criei com a Lacma, tenho produto que eu criei com a Ecos, com a Medicatriz, com a Tulípia, e hoje tenho a HS, que é a minha marca de cosméticos. Por Pronto, sinal, já deu aí a história. por sinal, né, eu estava analisando a marca, gente, os ativos da marca são uma coisa de louco, né? Eu fiquei apaixonada quando eu vi, né, porque você vê que é uma linha, né, pensada para o esteticista. Né? Então eu fiquei assim, muito apaixonada ainda. Ainda vamos conversar sobre isso depois em off, tá, Everton? Vamos sim. Deixa eu só pegar umas outras coisas, mas pode ir falando, professora. Vamos lá, gente. Bom, então, vamos agora entrar mesmo, né, no que vocês vieram aqui para ver, que é falar sobre um pouquinho sobre a intradermo. Eu queria falar com o professor Everton, perguntar, né, primeira coisa, o que é a intradermo, né? Como é que ela funciona? Bom, vamos lá. O que eu posso afirmar para vocês sobre a intradermoterapia é o seguinte: é uma técnica utilizada há muitos anos, ela veio da área médica, onde nós aplicávamos ali um ativo, um fármaco, de forma mais pontual, através de uma seringa e de uma agulha, para que você pudesse tratar uma patologia, uma dor, de forma muito pontual, ao invés de fazer um tratamento sistêmico. Isso ficou por anos, já existe há décadas, há séculos, nós temos a intradermoterapia relatada em artigos científicos. O que aconteceu é que, de uns anos para cá, foi criada uma forma diferente de entregar o fármaco ou um ativo dessa mesma forma, de forma pontual, de forma localizada. Existe uma diferença gritante entre a técnica de intradermoterapia convencional com agulha para a técnica que nós utilizamos hoje, de intradermo pressurizada. Existe, mas tudo veio com base nos estudos e na entrega de ativos feito na técnica convencional com agulha. Foi evoluindo, criaram-se a pistola com agulha, então você tinha ali depois, inclusive acredito que muitas de vocês já tenham vivenciado essa situação, já tenham recebido uma vacina, por exemplo, com aquela injeção por pistola. Aquilo é uma forma de injeção, uma pistola de injeção. Basicamente, tem muito a ver ali com a técnica de intradermoterapia pressurizada com agulha, porque ali também é uma pistola pressurizada. E aí a coisa foi evoluindo, foi avançando, até que alguns anos atrás chegou em um novo formato de pressurização, onde você não necessita do uso da agulha para entregar um ativo de forma localizada. Então, é preciso que fique claro. Qual é a vantagem e benefício de eu ter um ativo dentro da minha pele de forma pontual? Eu vou conseguir trabalhar por um período maior entregando aquele ativo. Então, eu intensifico a forma com que eu vou trabalhar dentro de um determinado protocolo estético. Ok? Então, isso é muito importante que o profissional entenda, que você tem ali um número muito maior, multiplicado muitas vezes, para entregar um ativo quando você compara com um cosmético tradicional, um cosmético convencional. Não existe nada no mundo hoje que consiga entregar ativos na quantidade que nós estamos entregando, com a segurança que nós estamos entregando e com os resultados que nós estamos entregando. Não tem equipamento que faça isso, não tem cosmético capaz de fazer isso, porque nós estamos injetando no ponto em que ele precisa atuar. É interessante que você falou aí agora, e eu já vi algumas imagens, né, por exemplo, de experimentos que foram feitos aqui no Brasil, né, com intradermo. O pessoal geralmente faz com tinta, né, e geralmente eles pegam assim carne de porco, né, carne de frango, e faz a intradermo. Gente, assim, é um negócio, a espalhabilidade do produto, né, assim, o ativo realmente fica ali, bem concentrado no local, mas é uma coisa assim, muito bonito de você ver.
Eu até aconselho. Sim, eu vou mostrar aqui para vocês que procurar. estão ao vivo. Eu preparei uma gelatina balística. Eu vou mostrar para vocês justamente como a gente faz essa aplicação para que vocês possam entender melhor. Show de bola. Aproveitando que você falou sobre isso, muita gente, às vezes, né, se pergunta o seguinte, mas será que ela dói, né? Ela é invasiva, né? O fato de, por exemplo, de você conseguir jogar o ativo, né, dentro das camadas mais profundas, isso significa que é uma técnica invasiva? Então, vamos lá. Professora, o profissional, principalmente o esteticista, eu acredito que na nossa live até tenha também profissionais de outra formação. Mas aqui eu quero puxar um pouco para o lado do esteticista. É muito importante que o esteticista aprenda a legislação para que ele possa se defender e lutar pelos seus direitos. É isso que precisa para o esteticista. Quando nós falamos em invasivo, diante da Anvisa, é considerado invasivo tudo aquilo que perfura órgãos internos ou que adentra orifícios. Isso é a classificação de invasivo. Microagulhar, você está furando pele. Pele é um órgão? É. Mas a Anvisa não vai classificar como sendo invasivo. Você vai jogar ativo ali para dentro. Não é invasivo. Se fosse invasivo, tatuagem só seria feito por um profissional médico. Micropigmentação só seria feito por um profissional médico. Você está entregando também um pigmento, um ativo dentro dessas técnicas. Não é considerado invasivo. A técnica de carboxiterapia, eu consegui ir adiante, eu consegui provar isso, e quase fomos a tribunal para provar isso, que o esteticista não havia nenhum impedimento para o esteticista, justamente com base nesse entendimento. Quando um dia eu parei para prestar atenção no equipamento e consultei o registro, fui atrás, uma empresa me abriu toda a documentação onde não havia nenhuma reserva de mercado da máquina para o fisioterapeuta. Por que o esteticista não poderia trabalhar? A classe de risco era 2, que é médio risco. Por que o esteticista não iria trabalhar com ela? E aí nós fomos atrás do nosso apoio jurídico e conseguimos mostrar e damos toda essa segurança jurídica para o nosso aluno de que não há nenhum impedimento legal para isso. Claro, existem algumas coisas que precisam ser feitas, alguns cuidados, para que você realmente não seja penalizado. Mas se você pode trabalhar com a técnica, isso tranquilamente. Isso tranquilamente. Tá? Então foi daí que a gente começou realmente a avançar. Foi lá com o Carbox e agora com a técnica despressurizada. Introduzir um ativo em outras camadas da pele, principalmente por não usar agulha, não tem nada de invasivo nisso. Não tem nada de invasivo. Nós utilizamos uma caneta, como essa daqui. Tá? Então eu tenho aqui uma caneta. Eu tenho aqui uma seringa, sem agulha, não tem agulha. Eu vou pressurizar, ajustar a dose do que eu quero entregar. Vou encostar na pele, disparar. Disparei, o êmbolo vai andar, tem uma pressão aqui superior, uma força superior a 150 metros por segundo. O que eu tenho de ativo aqui vai entrar com muita rapidez, com muita precisão na pele, transformando o líquido em uma agulha. O próprio líquido vai perfurar a pele, introduzindo o ativo em profundidade. Então, isso aqui é uma evolução dentro da estética e muitos profissionais estão extremamente insatisfeitos com esse avanço que o esteticista passou a ter diante da evolução da técnica. Volto a repetir, não é tão bonita quanto nós estamos vendo nos dias de hoje. Tanto que eu fui muito contra a técnica até meio do ano passado, até metade de 2019. Muita coisa foi mudando para chegar no que nós temos atualmente. Aí eu vou contar daqui a pouquinho para vocês como nós evoluímos assim. Certo. E no caso, já que você está falando sobre isso, né? Dói, Everton? Não dói. Não dói. Não dói? Não dói. A técnica é extremamente confortável. O que o cliente muitas vezes vai sentir, isso eu digo, gente, por conta de todos os relatos de clientes que eu atendi, das minhas alunas. Quando eu estou no curso online, você conclui, você vai fazer o atendimento, você me dá um feedback, a maioria me diz, olha, não senti nada. Nas aulas práticas também, quando eu faço o curso presencial, o que algumas comentam
é que, por exemplo, vai sentir o ativo. Depois que o ativo entrou, aí sente o ativo. Cada ativo tem uma particularidade. Quando nós falamos, por exemplo, de uma cafeína, é um produto que vai ativar a circulação, ele tem um certo efeito dentro do organismo. Então, ele tem uma tendência a dar uma leve ardência, a pinicar, a coçar a região da aplicação. Isso é normal. Mas em termos de dor, não existe dor dentro da técnica. É extremamente confortável receber a técnica. Extremamente confortável. Aproveitando que você falou de ativos, né? Por exemplo, o que a gente pode tá colocando dentro da nossa caneta pressurizada como esteticista dentro do corpo do nosso paciente? Vamos lá. Então é aí onde nós avançamos. Eu vou explicar para você o porquê que o professor Everton criticou demais a técnica no início. Quando a técnica chegou a se popularizar aqui no Brasil, começou aos poucos em 2015. 2015 para 2016. Ela se intensificou muito de 2017 para 2018. Qual era a crítica? Nós não tínhamos no início, quando ela foi apresentada, uma caneta com Anvisa. Começa por aí. Depois veio a primeira caneta com Anvisa. Mas aí já veio a primeira crítica pontual do professor Everton. Nós só podemos trabalhar com equipamentos registrados na Anvisa destinado à estética. Começa por aí. Destinado à estética. É regra. Mesmo antes da Lei 13.643, que é a lei do esteticista, já havia esse entendimento. A vigilância sanitária nos cobrava de que todo equipamento dentro da clínica, dentro do consultório, tem que ser um equipamento destinado à estética. A caneta, professora, ela é tão simples de manusear, é tão fácil, que ela foi criada para autoaplicação de medicamento. Uma criança pode aplicar. Ela foi feita para insulina. Um usuário de insulina, que pode fazer uma autoaplicação de insulina. Veja o quanto é simples a técnica. Ela não é uma técnica complicada. Ela é fácil o manuseio. É muito fácil. Tanto que eu consigo habilitar o profissional através de curso online por conta da infraestrutura, é lógico, da minha plataforma. Então, você consegue sanar dúvidas, você tem um livro, você tem material em PDF, você pode gravar fazendo sua aplicação e me mandar para correção. Tem uma série de recursos. Mas dizer que é difícil operar, não é. É muito fácil operar. O segredo está o que eu vou introduzir, a quantidade que eu vou introduzir, as áreas em que eu posso introduzir, os cuidados com a biossegurança, a parte de anestesia, que é muito importante. Então, existem outras coisas que podem tornar a técnica perigosa na mão de uma pessoa não habilitada. Então, vamos lá. Passamos por esse primeiro momento. Não havia o registro, depois passou a ter o registro. Só que o equipamento era um equipamento registrado para o uso de medicamento. Ali barrou todas as minhas expectativas e possibilidades. Só que eu comecei a estudar a técnica porque muitos profissionais começaram a fazer. Até aí tudo bem. Quando foi em 2018, veio uma transformação. As empresas de cosméticos começaram a correr atrás de criar algo para ser injetável, cosmético. Porque o segundo argumento meu, que foi muito criticado por quem defendia a técnica, era o que o esteticista vai injetar quando a caneta for destinada para estética. Porque eu sabia que as empresas que fabricavam, que importavam as canetas, mais cedo ou mais tarde, iria ajustar o registro da caneta. Porque ela fazia muito sucesso. Muito sucesso. Então, pessoal, as perguntas segurem um pouco, porque não dá para acompanhar, tá? Aí eu vou pedir para vocês repetirem daqui a pouco, senão perde o raciocínio. Eu estou anotando aqui, se você quiser. Perfeito. Aí eu te repasso. Perfeito, professora. Então, o que acontecia? Eu já comecei a questionar isso também. Quando a caneta mudar o registro dela e for destinado para estética, o que você vai injetar? Se nós não podemos trabalhar com fármacos, só trabalhamos com cosméticos. E aí, dito e feito, em 2018, a indústria cosmética começou a criar ativos, criar mesclas cosméticas para pressurizada. Nesse momento, eu intensifiquei os meus estudos, fui para fora do Brasil, fiz curso aqui com professores renomados também. Comecei a aprender mais a técnica, porque eu sabia que mais cedo ou mais tarde o cenário iria mudar. E não haveria no mercado professores com o mesmo empenho que eu estaria para defender o esteticista, porque eu entendo muito da legislação do esteticista, tenho uma equipe jurídica que me apoia nisso,
sou muito ligado à ANESCO, que é a Associação Nacional dos Esteticistas e Cosmetólogos, então a gente está sempre debatendo, discutindo pontos que possam vir a defender o esteticista dentro daquilo que ele possa vir a atuar de verdade. E dito e feito. Então veio a mescla cosmética, ali criou-se uma brecha jurídica. Mesmo não havendo uma caneta com um nome diferente, tendo a caneta ainda como sendo um aplicador de medicamento, eu tenho uma brecha jurídica a partir do momento que a indústria cosmética criou um cosmético para ser pressurizado e eu dependo de um material para pressurizar. Tanto que eu relato tudo isso, pessoal, no livro de intradermo pressurizada. Eu sou autor do primeiro livro de intradermo pressurizada e isso foi feito com muito carinho, pensando justamente na defesa profissional. Eu precisei documentar toda essa evolução. Então, eu tenho aqui fotos de propaganda das marcas quando lançaram o cosmético pressurizado. Eu conto a evolução da história, como nós chegamos nessa possibilidade, como o esteticista passou a ter permissão para isso. Eu criei o livro não por ego, porque eu queria escrever um livro, até porque meu primeiro livro que eu queria lançar não era em Já quero, viu? Oi? Já quero. Depois conta pra gente. Eu fiz justamente para marcar, para criar uma defesa, porque o livro tem registro em cartório, tem registro de autoria, tem a publicação no ISBN também, então tem uma série de documentos que comprovam a data em que isso foi documentado, que não foi modificado. Eu precisei criar esse documento para defender o profissional esteticista do seu direito. Aí veio um avanço maior ainda. Então, em 2018, a gente começou realmente a aprofundar, o esteticista tinha uma brecha jurídica, tá? Era uma brecha. E aí, em 2019, no meio do ano de 2019, nós passamos a ter legalidade para trabalhar com a técnica. Porque começou a haver uma modificação no registro das canetas. A caneta que era classe 1 passou a ser classe 2. O que isso significa? Que não pode ser operado por qualquer pessoa, precisa ser um profissional devidamente habilitado, que tem ali o treinamento para manusear, e houve a entrada no Brasil da primeira caneta com o nome diferente no mercado. Passou a se chamar injetor. Não é um aplicador de medicamento e não era um injetor de medicamento. Ela se chamava injetor. Aí poderia ser utilizado tanto para estética quanto para a parte médica, ali, para autoaplicação. Então houve um embasamento jurídico, uma segurança jurídica a partir daquele momento. E aí nós intensificamos, produzimos o livro e resolvemos montar as primeiras turmas da técnica de intradermo pressurizada. E aí foi sucesso. Cada vez mais profissionais trabalhando com a técnica. As pessoas acreditam que a técnica é cara. Não é cara. O retorno é imediato. O investimento, ele retorna para você imediatamente, porque você consegue cobrar muito bem dentro da técnica, justamente porque ela está na crista da onda. É um momento como foi criolipólise em 2012, 2013, 2014, onde profissionais que começaram a trabalhar com a técnica naquela época ganharam muito dinheiro. Eu sempre estou falando nas minhas lives, eu tenho alunas que compraram casa, carro, por conta de terem aproveitado o criolipólise. Mais uma vez, puxa a saidinha do meu lado, numa época onde todo mundo dizia que o esteticista não podia trabalhar com criolipólise. Fui lá, investiguei o registro do equipamento, não havia nenhum impedimento para o esteticista trabalhar com criolipólise. Quem é minha aluna da época da criolipólise, fez com a gente na ABEB, pode confirmar isso. Fomos os pioneiros em provar, em dar curso exclusivo de criolipólise para esteticista. O Carbox, a mesma coisa, não aceito outro profissional dentro do meu curso de Carbox. A intradermo é que eu não fiz reserva de mercado. Eu aceito profissionais de outras áreas também, porque desde o início eu provei que o esteticista poderia e não tinha nenhum impedimento, e hoje está muito claro para isso. Mas criolipólise e Carbox, a gente deixou exclusivo porque o mercado não aceitava esteticista nas aulas. Não aceitava. E eu fui lá e consegui provar que o esteticista poderia sim atuar. Olha, uma aluna sua, que é a Tereza, já exterminou meus sonhos e minhas esperanças, falando que é só para suas alunas no livro. Eu já estou triste e quase em prantos. Nós não vendemos porque ele é condicionado realmente à aula. Aqui tem informações riquíssimas e que é necessário também ser complementadas com as videoaulas ou com a aula presencial.
Eu acredito que futuramente a gente tem um curso presencial em Salvador, né? Então eu acredito que é mais fácil da professora fazer até o presencial, mas Perto fazer de mais mim. alunos, bem pertinho. Tá As demais melhorando. profissionais que realmente não conseguirem fazer o online, pode tentar fazer aí o presencial em alguma capital. Ultimamente, ele tem acontecido muito em São Paulo, Recife e Rio de Janeiro. Os outros estados a gente não tem ido por conta de agenda. Mas Salvador, como está perto aqui de mim, eu vou tentar dar um pulinho, uma atenção especial para Salvador em breve. Ah, gente, agora meu coração chega a aquecer. Tá vendo, Tereza? A Tereza tá rindo na minha cara. Everton, tem algumas perguntas aqui que eu anotei para você que as meninas fizeram. Elas estão perguntando se, por exemplo, se pode se fazer preenchimento de rugas com a intradermo pressurizada. Então, aí nós vamos trabalhar com tudo aquilo que o mercado nos oferece de mescla cosmética. Então, nós falamos de ativo, não cheguei nos ativos, né? O que nós vamos trabalhar? Tem diversos ativos. Então, nós temos a cafeína, como eu dei por exemplo, você tem silício, você tem ácido hialurônico. Só que o ácido hialurônico, pessoal, que nós temos ali, não é o ácido hialurônico reticulado. Então, ele não vai trazer o preenchimento que você está acostumado a verificar, a ver com o médico, com o biomédico. Vale ressaltar também, professora, que o grande risco em fazer uso da técnica sem o conhecimento é que as pessoas começaram a trazer o que se fazia na intradermo convencional com agulha para a pressurizada. Aí é onde está o grande erro. Deixa eu tentar exemplificar aqui para vocês. Vamos desenhar aqui. Ó. Eu tenho aqui uma gelatina cosmética que vai simular uma pele. Então vamos imaginar que a primeira camadinha que eu vou riscar, eu não sei se vai dar para visualizar no vídeo, tá? Mas eu estou pintando aqui uma primeira camada de vermelho, acho que não vai pegar. Deixa eu pegar uma outra cor. Vamos imaginar que a primeira camada aqui mais superficial, riscou, seja a minha epiderme, bem na superfície. Deu para visualizar? Vamos imaginar que a segunda camada, que eu vou pintar de azul, seja a derme. Vamos ver se vai dar para ver no vídeo. Seja a derme. Dá para ver? Dá. Eu estou conseguindo ver. Perfeito. Então, ó, primeira camada, eu tenho aqui pintada de preto, é a minha epiderme. A minha segunda camada é a minha derme. E a camada não pintada, mais espessa, seria o meu tecido adiposo, certo? Existem fármacos que era utilizado na intradermoterapia convencional que eu não consigo trazer para pressurizado. Então, não é pegar o que se usava pela classe médica, os fármacos, e trazer para a pressurizada que eu vou trabalhar com segurança. Muito pelo contrário. Existe um risco, inclusive de necrose tecidual, por conta disso. Então, no começo da técnica, o que teve de gente necrosando, queimando a pele de cliente, justamente por não saber dessas informações. Por isso a necessidade de um curso. Não é sair por aí comprando nem mescla cosmética se você não sabe realmente trabalhar, realmente dosar. Piorou trazer o fármaco para essa realidade. Então, o que acontece? Quando você tem a técnica convencional com agulha, vamos imaginar que isso aqui vai ser a minha agulha. Deixa eu usar aqui de exemplo. Imaginem que isso é a minha agulha. Se eu for entregar um fármaco no tecido adiposo, eu vou introduzir a agulha, vou chegar no tecido adiposo, na gordura, e vou jogar o ativo só aqui na gordura. Somente aqui. Quando eu venho com a técnica pressurizada, se eu quiser atender o tecido adiposo, primeiro eu tenho que ter a caneta adequada com a pressão adequada. E isso é ensinado no curso também. Existem várias canetas. Canetas com Anvisa que vão de R$ 2.200 até R$ 8.500. Não é a caneta que o Everton indica comprar. Não é a caneta que o Everton acha que é melhor. É a caneta que vai atender a sua necessidade. Então tem caneta que vai trabalhar só profundidade. Tem caneta que foi lançada no mercado agora que tem 3 níveis de profundidade, mas todas elas são extremamente profundas. Não vai te permitir trabalhar superficial. Um lábio, por exemplo, não tem como trabalhar com ela. Tem caneta que você tem
dois níveis de pressão, onde você tem ali pressão superficial, pressão profunda. Então, existe uma série de detalhes para caneta. Tem muita gente que começa a trabalhar com caneta sem Anvisa e compra a partir de 200, 300 reais. Então, tem que tomar muito cuidado em relação a isso, porque você só pode trabalhar com equipamento que tem Anvisa, você sabe muito bem disso. Existe uma série de detalhes que você vai obter de informação com o curso e com a experiência, certo? Mas vamos lá. Então, vamos imaginar... o exemplo já saiu tudo aqui. Mas vamos imaginar que eu queira trazer a técnica de lipossomas de girassol para usar com a pressurizada. Quando você pressurizar, que você vai disparar a caneta aqui em cima, ela vai entrar na pele e expandir aqui dentro. Você pegar uma caneta com pressão de nível profundo, ela vai chegar aqui onde você quer e aqui ela vai espalhar o cosmético. Só que para entrar, ela passou pela minha epiderme e pela derme. E a lipossoma de girassol, por exemplo, é um ativo que não pode ser aplicado nas camadas mais superficiais da pele porque é incondizente, não é compatível. E aí ela traz o risco dessa necrose tecidual porque você não tem o conhecimento para isso, pegou um fármaco, não é um cosmético, um fármaco, e trouxe para ser aplicado com a técnica da intradermo pressurizada. Daí onde nós começamos a ter as primeiras intercorrências dentro da técnica. Pela falta de conhecimento, de saber que aquele ativo não poderia estar em camadas mais superficiais. E o mesmo acontece com uma série de outros ativos também. Ok? Então, para eu trabalhar com uma mescla cosmética, é preciso que eu esteja com um produto. É um produto que tem que ser estéril, ele tem que ser livre de álcool, ele não pode ser um produto oleoso, ele não pode conter, ele tem que ser um produto apirogênico, ou seja, não basta ser estéril, tem que ser livre de qualquer resíduo de algo que já esteve naquele produto, de algo vivo que esteve naquele produto. Então, não é só querer adaptar, não é só querer inventar. Tem gente que começou a pegar as monodoses do microagulhamento e trazer para pressurizada. E deu caca, com certeza deu caca. Então, existe uma série de detalhes que precisa ser extremamente cuidado para que você não tenha nenhum tipo de lesão, nenhum risco, porque a técnica é segura, a técnica é tranquila, a técnica é confortável. Eu disse no começo, foi feito, o equipamento foi feito para auto-aplicação de medicamento, para uma criança ter condições de fazer isso. Quem dirá um profissional devidamente habilitado, né? Exato. Aproveitando que você falou sobre isso, né, de questões de necrose, né, porque infelizmente é isso. Algumas pessoas às vezes pensam porque viu um vídeo, né, porque conversou com alguém, né, ela não tomou o curso, às vezes ela viu alguém aplicando, então às vezes ela acha que já sabe aplicar, ela acha que conhece a técnica que pode sair aplicando, e aí dá esses problemas que o professor falou. Inclusive, professor, eu queria que você falasse um pouquinho quais são as contraindicações, as indicações, né? Até porque tem muita gente perguntando, por exemplo, se serve para redução de medida, celulite, para papada. Sim. Isso aí, eu acho que já entra na parte de indicações. E também queria saber quais são as contraindicações, né, da técnica. É importante. Só complementando a pergunta, ela perguntou do preenchimento. Então, o esteticista, por exemplo, não vai conseguir trabalhar preenchimento, porque o preenchimento ele é feito com ácido hialurônico reticular. O ácido hialurônico que nós utilizamos, ele não é um reticulado. Então, ele é um cosmético, dentro de uma mescla cosmética, e qual é o efeito que ele vai ter? De hidratação. E qual é a melhora que ele traz? Ele dá um certo volume, uma volumização, por meio dessa hidratação. Mas ele não vai ter o perfil de preencher. Então, você não vai mentir para o teu cliente. Sem contar, o custo é muito mais barato a nossa mescla cosmética com esse perfil do que o fármaco preenchedor, modelador. Então, compensa sim. As pessoas falam, mas então não vale a pena? Vale a pena sim, e muito. É muito, muito mais acessível a técnica da pressurizada com a mescla cosmética. Não tenha dúvida disso. Sobre as indicações. É possível você trabalhar hidratação, então é o famoso Skin Buster. Você vai trabalhar hidratação, você pode favorecer um clareamento da pele. Não estou falando que você vai trabalhar melasma, por exemplo, porque precisaria de uma mescla cosmética desenvolvida para pressurizada e o mercado no momento não possui, tá? Você consegue
trabalhar gordura, seja corporal, seja facial. Então, papada você consegue. Então, você consegue trazer uma harmonização facial, melhorando papada, suavizando rugas, linhas de expressão, você consegue. Você trabalha face, corpo e capilar. Tendo a mescla adequada para aquilo, você vai trabalhar. É possível trabalhar flacidez, tanto da face quanto do corpo. É possível você trabalhar celulite. É possível trabalhar estrias, embora eu não recomende o trabalho nas estrias, porque a estria ela é grande. Você teria que fazer 2, 3, 4 aplicações em uma só estria. Sua cliente tem lá 300 estrias para trabalhar. Você vai ter que fazer 1.200 disparos. A seringa ela tem uma vida útil também. Você não vai conseguir ultrapassar muitos disparos. Então, em uma única sessão, você poderia usar 5, 10, 15 seringas. E uma das reclamações do profissional alegando que é caro é justamente a seringa. E eu mostro, provo para o profissional que não é caro. Você tem um retorno muito maior. Você tem um rendimento muito maior que a limpeza de pele. Você pode cobrar mais do que uma limpeza de pele. Você gasta quase o mesmo de produto que gastaria numa limpeza de pele. E o teu lucro vai ser muito maior porque você gasta 20 minutos para fazer uma sessão. Então tem disso. Contraindicação. Vai depender muito do ativo que você vai trabalhar. Então, por exemplo, um ativo como cafeína vai ser contraindicado para clientes que tenham problemas cardíacos. Contraindicados para clientes que tenham problemas ali de cicatrização, que ele tenha um problema patológico nesse processo de cicatrização, de circulação. Gestantes é contraindicado. Para diabético, se é um diabético compensado, não é contraindicado, porque a técnica foi feita justamente para autoaplicação de insulina, então não teria esse problema. Deixa eu lembrar aqui o que mais. Doenças autoimunes também, clientes com câncer. Aí abre um leque para uma série de restrições mais destinadas ao fármaco, ao ativo que você vai utilizar. O fármaco não, ao ativo da mescla cosmética, que cada uma tem uma certa característica. Se o cliente é alérgico, reativo a um dos ativos que você vai utilizar. Mas, basicamente, o número de contraindicações pela técnica num todo é relativamente baixo quando você compara com as outras técnicas que nós utilizamos dentro da estética. É muito tranquilo. Teve até uma pergunta, você acabou abordando um pouquinho agora. Uma das meninas perguntou com relação à alergia, né? Se o cliente apresentar alergia ao ativo. Mas eu creio que isso é mais uma questão de anamnese, né? Como a gente chama... Anamnese, evolução do tratamento. Por exemplo, na aula, eu não ensino você a chegar na dose máxima, você vai iniciar sua primeira sessão com uma dose mínima. Então, existe uma série de cuidados que a gente consegue ter para amenizar esses danos. Eu creio o seguinte, Everton, porque assim, no momento da consulta, né, a consulta estética, é o momento para se falar sobre isso. E assim, é obrigatório que o profissional faça uma consulta nesse caso, né? E uma das perguntas obrigatórias em qualquer consulta estética, seja facial, corporal, capilar, é se a pessoa é alérgica a algum tipo de ativo cosmético, né? Se a pessoa afirmar que ela não como é que eu diria? Não é alérgica a determinado ativo, né? E ela assinou lá, né, o termo de que ela não era, e depois ela apresentar alergia, o profissional não é o culpado. Sim, né? O profissional fez o que deveria ser feito. Existe, professora, inclusive tem no livro, detalhadamente, um modelo de um termo de consentimento para que você possa redigir o seu e o cliente venha assinar. Então, até esse cuidado eu tenho em mencionar no livro. Tudo o que o profissional precisa para ter segurança jurídica, para trabalhar com segurança, não ter prejuízos, está aqui dentro do livro, está dentro do nosso curso. Pois. Outra pergunta interessante que fizeram é se pode se fazer associações. Tipo, Sim, fazer associações. Não tem. são todas as técnicas, não são todos os equipamentos, mas, por exemplo, você tem um resultado muito legal associando, por exemplo, com Carbox. É maravilhoso, é excelente. Mas eu não recomendo querer associar no dia da técnica. Eu opto por fazer associação no pós-procedimento. Porque como você consegue cobrar muito pela técnica, esse muito pode assustar o cliente. Então, eu prefiro não entregar tudo num dia só. Eu prefiro criar o que eu chamo de ciclo. Eu vendo um ciclo para ele, onde ele vem para eu preparar essa pele um dia, aí ele vai voltar no outro dia para eu pressurizar,
depois ele volta no terceiro dia para eu fazer um pós-procedimento, como era no início da criolipólise. O cliente vinha, você já cobrava pela sessão da avaliação, depois você fazia crio e ele voltava para fazer uma ou duas sessões de pós-crio. E aí fazia com que você pudesse cobrar 1.200, 1.600 por uma região de crio. O mesmo acontece hoje na intradermo pressurizada. Então existem algumas táticas, até do lado gestor, que eu ensino para o profissional para que ele possa ter lucro, ter um ganho superior dentro da técnica. Por isso eu não gosto de associar no mesmo dia. As meninas estão perguntando aqui, por exemplo, é a média de preço, né, na região do abdômen para 40 disparos para gordura, por exemplo. Engraçado que você fez uma live primeiro, sobre isso. Sim. A questão de preço é um tanto quanto particular. Acabei de fazer uma live de precificação. Preço não é um professor que vai dar para você. O preço ele varia muito de região para região, de cidade para cidade, de bairro para bairro, da infraestrutura que você oferece. O que eu posso dizer para você é que a minha profissional hoje, que cobra menos, ela cobra numa limpeza de pele de 1h30, R$100, e ela cobra numa sessão de 20 minutos de intradermo pressurizada, R$250 só a sessão, sem preparo e sem pós. Então, se ela for cobrar ali um ciclo, ela vai com certeza cobrar muito mais. Então, veja o quanto ela pode valorizar na técnica, o quanto a mais ela pode cobrar, sendo que o custo operacional dela é de R$50 em 20 minutos, e numa limpeza de pele que ela cobrou R$100, ela gasta 1h30, ela vai gastar em torno de R$25, R$30 de produto para fazer essa limpeza de pele. Então, o teu lucro é infinitamente maior em cima da pressurizada do que quando você compara com a sua limpeza de pele, e provavelmente você já fez o cálculo aí para não ter prejuízo nessa sua limpeza de pele. Uma coisa assim que eu percebo é que a gente, por exemplo, às vezes tem gente que desvaloriza a técnica por pensar assim, meu custo foi baixo, então eu não vou cobrar tão caro, né? Mas a gente tem que perceber o seguinte, que o cliente também percebe o valor agregado da técnica e às vezes o preço baixo demais espanta o cliente. Porque existe um valor de mercado médio, né? Às vezes outros profissionais de outras classes não tem medo de cobrar, por exemplo, 200 e poucos reais, 300 numa sessão, né? Aí quando você bota um preço muito abaixo do que está sendo cobrado em média no mercado, às vezes a pessoa pode, né, entender e pensar assim, deve ter alguma coisa errada com essa pessoa. Ou o que ela trabalha não é bom, ou a caneta dela não é registrada, ou ela às vezes é um profissional meia boca. Então, eu acho assim que tem que ter muito cuidado até com essa questão de baixar demais o preço. Né? Com certeza. Professor, a gente tem 6 minutos aqui, e eu queria saber, né, porque, gente, eu também estou interessada, tá? Até porque não é só por causa da técnica, eu quero o livro, gente. Como é que faz para fazer o curso? Você mencionou que tem algumas cidades que você está dando presencial, você pode falar da sua agenda e como a gente faz para quem quer fazer online também, né? Não pode estar aí presencialmente no Rio, Recife ou São Paulo. Eu vou deixar aqui o WhatsApp, antes de mais nada. Eu estou digitando pelo... meu retorno aqui é o da HS. Vai aparecer para vocês aqui HS, Cosmetics, e vai aparecer o WhatsApp do professor Everton. Vocês já podem anotar para que vocês possam tirar as dúvidas depois, porque cada cidade tem um preço diferente. É bem particular a data e a agenda. Eu vou falar o preço do online na promoção que eu tenho feito por esses dias. Eu vou estender para a live da professora. Deixa eu só anotar aqui. Mas para ter direito tem que fazer print, né, professor Everton? Exatamente. Tem que entrar em contato. Bora fazer uma cara bonita. Para o pessoal não pegar dente na traição. Vamos lá. Tá, gente? A Lídia falando aqui, Lidiane, não dói como falam por aí. Fui modelo facial do curso aqui. Tá vendo? Ela foi modelo do facial, não dói. Perguntaram se faz labial. Deixa eu mostrar rapidamente, professora, o que está fazendo aqui, o resultado, para vocês terem noção. Tem 5 minutinhos. Enquanto isso, eu posso falar do preço, tá? Eu já anotei ali o WhatsApp, mas olha aqui, resultados, ó. Aqui eu tenho o antes... aqui lábio, um antes e depois, veja como volumizou uma aplicação só, aquele lábio, e foi num lábio masculino, eu não quis realmente colocar uma dose maior, uma única sessão. Olha o abdômen como melhorou em 4 aplicações. Eu distribuí em 5 meses de trabalho, 4 aplicações de pressurizada. Que legal, okay? gente, olha. Olha aí.
Olha aí, eu fiz o curso antes de iniciar o seu, prof, e caí na besteira de comprar a fulana de tal. Leva o dobro de tempo para fazer qualquer coisa. Exatamente, e não pode fazer com essa caneta aí, você não consegue fazer lábio, por exemplo. Então, por isso que tem que fazer curso antes de querer sair comprando caneta. Falando aqui rapidamente, então, eu tenho agenda para março, São Paulo, Rio de Janeiro e Recife. Tá? Eu espero que vocês entrem em contato para obter detalhes. No online, de 990 permanece por 680 para pagamento à vista, em dinheiro, 780 no cartão em 5 vezes sem juros. Deixa eu ficar de pé aqui para não repetir ali novamente. Então, vamos lá. De 990 por 680 pagamento à vista em dinheiro, 780 no cartão em 5 vezes sem juros, e quem está na live printando aí ganha o livro. O livro, ele vai para quem faz curso, mas ele é cobrado R$180 para os alunos. Nós estamos com promoção até agora, onde o aluno ganha o livro, tanto no online quanto no presencial. Daqui a pouco, quando esgotar a reserva de livro que eu tenho, que eu fizer um novo pedido para a gráfica, aí vai ter que pagar o livro. Então, corre para garantir a sua vaga e com esse desconto não tem que comprar o livro, ok? O curso online você tem 3 meses para fazer. Não é via WhatsApp, não é via e-mail, é via plataforma virtual online. Você tem suporte durante e após o curso. O certificado vai impresso pelos correios, com uma carga horária total de 48 horas. A carga horária é maior do que a do presencial, porque eu consigo adentrar mais cada ponto, cada conteúdo que eu tenho para dar dentro da técnica. Tá show de bola. Aproveite, gente, tirem o print para poder ter direito a este desconto. Tirem o print, pessoal. Ó, essa é a técnica do momento. É a técnica que vai revolucionar. Eu ia fazer um disparo para ver, mas não vai dar tempo. Mas é fácil. Pode olhar no meu Instagram. Busca lá que vocês vão ver eu aplicando na gelatina balística. Vocês vão entender como que o ativo entra para dentro da pele do cliente. É super tranquilo, super fácil e super seguro. É a oportunidade de se reinventar dentro do atendimento de vocês. Tá certo. O pessoal queria saber de ciclo, gente. Qualquer coisa, eu vou convidar o professor Everton, tá? Para voltar aqui, para a gente falar um pouco sobre ciclo de tratamento, que eu mencionei isso num post recente, e o pessoal ficou enlouquecido, querendo saber como era. Eu falei, vou pedir para ele falar, só que hoje o tempo não deu, né? Então... Estou perguntando, professor, onde compra os ativos? Já tem algumas marcas, tem 3 marcas no momento que vende, então a gente apresenta todos os produtos dentro do curso. Já estou testando alguns para outras marcas, então acredito que até o Estética em São Paulo, mais umas 2 marcas já estejam vendendo, então é fácil de encontrar no Brasil todo. Eu não vou falar o nome de marca aqui, porque eu não quero incentivar ninguém a sair comprando nada sem ter habilitação. Mas é super tranquilo fazer a compra. Tá certo. Gente, a gente só tem 45 segundos de live. Quero agradecer desde já ao professor Everton pela presença. Eu que agradeço. Pretendo chamá-lo aqui mais vezes. Da próxima vez para a gente falar um pouquinho sobre o ciclo de tratamento, carbono, né? Enfim, né? A gente faz uma live só sobre isso, tá, gente? Vamos marcar. Muito obrigada de coração. Meninas, postem a live, marquem eu e o professor Everton, tá? Para poder ter direito a esse desconto incrível, para vocês estarem aí aprendendo intradermo com o melhor. Tá joia? Só me chamar a pessoa que estiver interessado no curso. Até. Beijo. Beijo para Tereza, Renata, Delmira, Jana. Pessoal que eu tô vendo, eu tô mandando beijo. Jana Ramos, Leila.